O homem concorria e perdia, concorria e perdia. Cansado de perder e cansado do seu partido de sempre, com uma pós-institucional que já não dava votos, ele fez a última jogada para salvar uma já longa carreira política. Rompeu com o partido de sempre, fundou um novo movimento, adotou um programa antissistema, uma ideologia difusa e um discurso populista. E, por fim, venceu. Agora você decide. Este é o relato factual do percurso do novo presidente do México, o Sr. Andrés Obrador. Mas, se preferir, pode ser a história imaginada por Pedro Santana Lopes para si próprio. Parece ser nisso que Santana aposta, com o anúncio da sua saída do PSD. Desta é que é, diz ele. A decisão será irrevogável, mas o futuro ainda está por saber o que será. No entanto, diz ele ao Expresso, estamos num tempo novo. O futuro do PSD e da direita, se confirmar que Santana Lopes põe mãos à obra para um novo partido, será o primeiro tema desta comissão política. E voltaremos a falar do PSD no segundo bloco desta reunião, dedicado à Operação Tutti Frutti. Quem quer que seja o responsável por batizar estas investigações, acertou no alvo. Entre o PS e o PSD de Lisboa parece haver um conluio para que não faltem jobs para os boys de um e outro partido, sejam socialistas ou sociais-democratas. Na Câmara e nas juntas de freguesia ninguém discrimina entre fruta e chocolate. É tutti frutti para tutti quanti. Por fim, o terceiro tema será sobre a resposta portuguesa ao assunto do momento na Europa. O que pode e o que vai Portugal fazer sobre a questão da imigração e dos refugiados, para além das declarações vagas da última Cimeira Europeia. Estamos a gravar na redação do Expresso, a meio da manhã de terça-feira, dia 3 de julho. Para a análise destes temas, tenho comigo a Ângela Silva, é redatora de política e acompanhou na semana passada as atribulações da vida do PSD. Olá. A Luísa Meireles, que nos parece cobre as questões europeias e de política externa. Viva! E o Vítor Matos, o editor de política do Expresso. Olá, viva! Acumulaste. Eu sou o Filipe Santos Costa. A minha intervenção política não se fará mais dentro do PSD. Isso acabou. É uma relação que acabou, se quiser, deixar-nos viver juntos. E não desisti, nem desisto de lutar pelo meu país. Isso não desisto. Agora, tenho que ver como é que é o melhor modo de eu contribuir para lutar pelo meu país. E não é no PSD? Não, com a intervenção política do PSD não. Isso acabou. Mas acabou mesmo. Pois estava eu de férias na semana passada numa aldeia remota quase sem rede de telemóvel nem internet, quando recebi o aviso de que Pedro Santana Lopes está outra vez de saída do PSD. Pareceu um regresso aos anos 90, ou um regresso aos primeiros anos da década de 2000, ou um regresso à década 10 dos anos 2000. Mas na verdade era mesmo uma declaração atual numa entrevista à revista Visão. Ângela, desta vez é diferente? Sai mesmo? Eu acho que desta vez é diferente, acho que não é um regresso propriamente, é mesmo um passo em frente, e acho que Santana Lopes está a viver o problema dos gatos, que têm 7 vidas, mas também acabam. E ele percebe que já queimou imensas vidas, já muitas vezes foi dado como morto e consegue sempre voltar, quando menos se espera, mas também percebe que tem 62 anos, que é tarde para um dos seus principais sonhos, que era governar o país. Ele governou o país em condições anormais e adorava governá-lo em condições normais, para ver se dessa vez saía bem, porque da última vez saiu-se muito mal, mas percebe que ser Primeiro-Ministro é uma impossibilidade. Depois tinha um segundo sonho, que era ser Presidente da República. Ele chegou a admiti-lo numa entrevista ao Expresso, aqui há uns anos, quando saiu do PSD para a Santa Casa da Misericórdia. Não saiu, mas foi fazer um interregno bastante mais recatado na sua vida política. Preparava-se para poder pensar numa candidatura presidencial. Teve azar, saiu-lhe Marcelo Rebelo de Sousa, que é um presidente fulgurante, que está aí para durar, aparentemente. E, portanto, Santana Lopes... Já ninguém duvida que fará 2 mandatos. Eu acho que já ninguém duvida, e, portanto, Santana fez contas e percebeu que a sua possibilidade de se candidatar a Belém chegará numa altura em que ele terá 70 anos. Ora, passar 7 anos à espera do que é que seja, é algo impensável. O que é que ele ia fazer? Saiu da Santa Casa, ser advogado odeia, ficar parado é morrer. E, portanto, ele percebe que tem que pôr de pé a tentação que já lhe veio umas vezes, como tu te lembraste, em 92 ou em 96 ou em 2000. Pronto, e é isso que ele vai tentar agora. Ele tem faro. Para fazer o quê? Para fazer um novo partido? Para sobreviver. Eu acho que é mesmo para queimar mais uma vida. Em primeiro lugar, Santana Lopes tem uma forma de funcionar que
que eu acho que é um bocadinho diferente dos outros políticos. Portanto, em primeiro lugar, é queimar mais uma vida, é não ficar parado, é renascer outra vez. Depois, se vai dar certo ou errado, ele engana-se quase sempre. Portanto, provavelmente Marcos Mendes tem razão e ele vai se enganar e não vai ter hipóteses nenhumas. Mas ele, se ficasse parado, morria. Portanto, como ele não quer morrer, vai queimar mais uma vida. Ele cheira, ele tem algum cheiro, faro político, não é? E, portanto, o que ele percebe é que há um enorme cansaço com os partidos. Ele percebe que o sistema dá sinais de desgaste brutal, todos estes casos, os tutti-frutti, as corrupções, o atual mandato da Procuradora-Geral da República que permitiu tornar mais claro aquilo que já se percebia que era um cheiro putrefacto, a corrupção, a esquemas, a desgaste do sistema. E, portanto, ele vai tentar cavalgar essa onda. Se pode ter êxito, é muito difícil. Não há grandes sinais de fuga de eleitorado para outros partidos. E a acontecer, se ele se quer inspirar com o que se passa noutros países europeus, nos outros países europeus isso acontece com rostos novos e ele é um rosto velho. Portanto, é mais uma jogada de alto risco. Vítor, tu vês espaço para um novo movimento à direita e mais do que isso, vês em Santana Lopes as características certas para o protagonizar? É, como dizia a Ângela, nos países onde têm surgido movimentos novos, é quase sempre com protagonistas novos. Se quisermos tirar o caso de Berlusconi, que volta sempre com o rosto cada vez mais esticado, mas sabemos que é sempre o mesmo. É quase novo. É quase novo. Há espaço para isto e com Santana? Eu acho que pode haver espaço para isso se olharmos para os países europeus e virmos que os novos movimentos, desde Macron, em Espanha, os Cidadanos, depois os movimentos mais populistas noutros países, têm tido espaço. Com Pedro Santana Lopes isto é diferente, isto é fruto das depressões de Pedro Santana Lopes. Cada vez que ele está deprimido com o partido, apetece-lhe sair e fundar um partido novo. Foi o que aconteceu em 96, quando Marcelo Rebelo de Sousa estava na liderança e ele percebeu que não tinha hipótese e perdeu, tentou ir lá competir com ele, mas não conseguiu. E o que é que ele pensava nessa altura? Era que multiplicando os partidos à direita, o CDS na altura estava em crise, foi já quando Paulo Portas tomou conta do partido, não se percebia muito bem onde é que aquilo ia parar, e foi quando acabou o cavaquismo e o PSD também estava em refluxo, não é, daqueles 10 anos. Ele achava que, multiplicando os partidos à direita, depois os partidos poderiam competir eleitoralmente e crescerem e depois juntarem-se todos outra vez no governo. Isso era naquele contexto, era uma coisa assim à francesa, como ele na altura, nas notícias, seria o que ele pensava. O problema é que o sistema partidário português é mais resiliente do que qualquer outro sistema partidário, tirando o inglês, talvez, não é, Luísa? Sim. Talvez o inglês seja o outro caso de um sistema partidário absolutamente quase imutável, não é? Em 40 anos apareceu um partido, e ainda assim o Bloco de Esquerda já tem quase 20, não é? Não é exatamente uma novidade já. E foi feito a partir de partidos que já existiam. Exatamente, os três. E era uma recuperação era, digamos, uma geração que tentava também realizar o seu sonho. Ou seja, partidos novos realmente não vingaram. O Bloco é a soma de três. Mas o que me faz impressão... Posso? Desculpa. O que me faz impressão no Santana é que é mesmo uma questão pessoal dele. Mas partidos de um homem só há muitos, e alguns correm bem. Macron era um homem só e correu bem. Não, conseguiu juntar muita gente à sua volta. Mas era um homem novo, portanto é um homem que surgiu e que aliás preparou matematicamente todo o seu, o En Marche teve ano e meio de preparação, ele sai do Partido Socialista, sai do governo, etc, e depois começa a preparar aquilo e pronto, e acaba por partir o PSF ao meio. O Santana Lopes confrange-me um pouco, porque para já não sei o que é o partido dele. Tirando ser ele. PSL, que era o Partido Social Liberal noutros tempos, não é? Tirando ele. E não sei quem é que ele leva, porque quando ele dizia que, como é que era no PSD, o PPD está farto do PSD, agora ele fartou-se também do PSD, portanto agora nem PPD, nem PSD. E portanto é só Santana Lopes, é só um anúncio de Santana Lopes, e agora quem vai com Santana Lopes? Uma coisa nós sabemos, logo no dia do anúncio dessa decisão, tu, Vítor, falaste com o Pedro Pinto, que é um dos grandes amigos e companheiros de Pedro Santana Lopes no PSD, e o Pedro Pinto ele não leva. Não, ele disse, estamos em clubes diferentes agora. Pois, é isso que me faz uma certa... Eu acho que é mais do que Santana Lopes, porque assim, aquilo que Santana Lopes fala é da necessidade de uma força que se assuma como força de direita.
E isso, de facto, não existe hoje em dia. Hoje em dia há uma obsessão pelo recentramento. Não vejo isso no A CDS. solução Cristas vai muito atrás do PSD, o PSD vai muito atrás do PS, o PSD e o PS... atrás da Assunção Cristas. Neste momento têm vidas completamente separadas. Sim, mas tem uma agenda muito moderada. O CDS tem uma grande... uma agenda de direita, clarinha. Assumidamente de direita. Família, valores da educação... Mas é mais soft do que já foi, apesar de tudo. Mas é o Santana Lopes. É muito mais soft do que já foi. Deixa de ser um partido confessional, mas é um partido de direita. Mas é o Santana Lopes que vai fazer esse partido mais à direita? Eu acho que isto pode acontecer uma coisa, não faço ideia se ele vai conseguir fazer um partido não ou não. Não sei se é só o Santana Lopes, pode ser o Miguel Relvas que escreveu no Expresso um artigo a dizer que é preciso uma força que assuma os valores e os princípios da direita. É uma das minhas curiosidades, é saber se neste momento há um trilho que pode ser partilhado entre Santana Lopes e Miguel Relvas. Há muita gente no PSD que, com este recentramento de Rui Rio, que obviamente está a sonhar com o Bloco Central, e que acha que o PSD é um partido que valoriza sobretudo o Estado, mais até do que a iniciativa privada, portanto, coloca o PSD muito, muito ao centro, e há uma direita que não se vê nisto. Mas, Ângela, isso parece que durará até as legislativas, não é? Nos partidos e no PSD durar até as legislativas, o Dr. Santana Lopes, se calhar, consegue ir a votos. Isso são duas questões. Uma, o centramento do PSD e a questão de Miguel Relvas, são pessoas... Quer dizer, quem está no PSD há muitos anos sabe perfeitamente que isto funciona por ciclos e que os líderes são muito mais pequenos que a instituição, e tem-se visto isso, não é? A tal associação de líderes e o partido, e as voltas que o partido dá, mais para o centro-esquerda, mais para o centro-direita, mais para a direita. Mas neste momento a questão de Santana Lopes, mas se ele conseguir fazer um partido centrado só nele, porque duvido que ele consiga ter grande estrutura, não é? Porque não estou a ver, como a Luísa disse, muita gente a sair para ir atrás dele, e a questão é essa. Mas pode haver órfãos partidários, se ele conseguir ter necessariamente os PSDs. Se ele tiver um discurso que pega e tiver 5%, Ângela. Se tiver 2% é o suficiente para empurrar o PSD para baixo dos 30% e o Rui vai à vida. Ele passa a ser, pode ser a charneira entre o CDS e o PSD para qualquer formação de governo ou para qualquer entendimento. E pode, ou com um discurso mais populista ou com um discurso mais à direita, pode conseguir arrastar tanto o CDS como o PSD e baralhar as contas. Só que é uma coisa que não viverá para além dele. Se calhar será uma coisa como a vida política, se isso existir alguma vez, que valerá quê? 5 anos? 6 anos? Isso nem política é uma eternidade. Mas no caso de Santana Lopes, no caso de Santana Lopes ainda mais. Ângela, mas tu vês Santana mais a protagonizar um movimento assumidamente de direita ou um movimento mais de contornos antissistema? Um mix das duas coisas. Ele vai cavalgar o registro antissistema, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que ele, aliás, aproveita esta altura em que sente que os dois partidos do Centrão estão um bocadinho a arrebentar com estes casos de corrupção e de compadrios e de esquemas, sei quê, ilegais, não é? Sendo um homem do sistema. Sendo um homem do sistema, claro, eu acho que ele vai cavalgar esse trilho, sem dúvida, e simultaneamente vai assumir que o PSD devia ser um partido mais de direita e como não é, ele tem que descolar porque ele acha que é preciso alguém que protagonize os valores e os princípios da direita. É por isso que eu te digo, eu acho que tem-se falado muito por aí a direita do observador, não é? Há um site que tem opinion makers que assumem uma agenda de direita. Um deles foi o homem que fez o programa de Santana Lopes na corrida à liderança do PSD. Eu tenho imensa curiosidade em perceber se alguma dessa gente não vai assumir um projeto ao lado de Santana Lopes. Por exemplo, é uma das dúvidas. Tu tens pessoas que tiveram com Pedro Passos Coelho, do João Marcos de Almeida, ou tens, por exemplo, Miguel Morgado, que esteve com Pedro Passos Coelho, que foi um líder... Mas não esteve com Pedro Santana Lopes na disputa interna. Vamos ver com quem é que vai estar agora. Quer dizer, eu acho que Santana está a pensar nisto, está a pensar nos descontentes, nos alguns órfãos do pacismo, alguns descontentes com o rioísmo, e alguns saudosistas de um partido mais à direita que se calhar nunca existiu. E é isto, eu acho que Santana é mesmo queimar mais uma vida. Portanto, não acho que ele esteja a pensar num projeto com um futuro imenso. Ele está a pensar num ficar parado e ter um projeto a que se possa agarrar no futuro mais... E para o qual admite que haja mercado eleitoral. Sim. Mas eu acho que isso, para funcionar, ele tem que ir buscar as tropas dele fora do PSD, porque as pessoas que estão no PSD e que o apoiaram e que têm vida política, precisam da política para viver. Portanto, para viverem da política, tem que estar no partido. Ou seja, e quem onde vale acedem aos votos cargos. precisa de ficar no PSD, quem não vale votos não acrescenta nada. Claro. Não sei se quem não vale votos, quem está fora não acrescenta nada. Imagino que haja pessoas do ponto de fora vista de uma estrutura partidária.
Ele não vai poder contar com ninguém do aparelho do PSD, isso acho que não, deve ser difícil. Então, em termos populares há votos, há gente para esse novo partido da direita? Eu não sei quais são os ideais, não sei o que é. Passos Coelho eu sei o que era e o que é que ele quis e o que é que ele também não conseguiu fazer devido às circunstâncias deste país, não é? Agora, e inclusive do seu próprio eleitorado, não é? Como se viu depois nos resultados de 2015, com uma votação à esquerda maioritária. Portanto, não sei o que é este partido. Admitindo que haja um sabor antissistema nesse movimento de Santana Lopes, qualquer que seja a fórmula de sucesso desses movimentos antissistema que têm resultado na Europa, tu vês que seja reproduzível em Portugal? Não sei, depende. Olha, a coisa mais parecida com um antissistema e que falou dessa maneira populista foi Marinho Pinto, não é? Marinho Pinto. E como se viu, depois deu com os burrinhos na água, até pelas suas próprias contradições internas, não é? Depois percebeu rapidamente o que é que ele queria e pela dificuldade de montar uma estrutura. Mais uma vez, falamos muito do aparelho partidário, mas sem aparelho não há partido. E era um homem com um grande apelo populista e que vinha de fora do sistema. Portanto, esse aí, e de facto o sistema provou que era super resiliente. No Santana Lopes eu só vejo a ele, não vejo mais ninguém e confesso que não percebo quais são os valores da direita que ele pretende fazer valer neste novo partido, ou seja o que for. Ficaremos atentos. E vamos ao prato seguinte na emenda de hoje. Uma mega operação da Polícia Judiciária começou a vasculhar gabinetes autárquicos em Lisboa e escritórios de empresas. Em comum têm os sabores do costume, PSD e PS, laranja e rosa. Chamaram esta operação Tutti Frutti, que é outra maneira de dizer centrão. No centro da investigação parece estar em causa uma certa tendência de gente do PSD para ajustes diretos num curioso triângulo que junta 3 criações da JSD. Carlos Eduardo Reis, que em tempo foi candidato à liderança da Jota, Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, e Sérgio Azevedo, deputado do PSD, amigo dos 2 anteriores, e cacique social-democrata em Lisboa. Para além dos ajustes diretos, há uma suspeita de que PSD e PS se ajudam mutuamente para que não faltem jobs for the boys. Uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. Vítor, é assim que se faz o poder dos caciques partidários, contratos conjuntas, avanças fictícias. A Lisboa parece ser um caso de estudo sobre o que está errado neste sistema partidário. Curiosamente, isso no PSD começou e acentuou-se tudo quando o Dr. Pedro Santana Lopes era Presidente da Câmara, homem do sistema, não homem antissistema, que não fez nada para contrariar o sistema. Com as alterações climáticas, o vento muda muitas vezes e o homem que era do sistema vira antissistema. Temos ali o anticiclone dos Açores que produz inverno no verão e verão no inverno. É tudo muito bonito. Temos Jerónimo de Sousa que já diz que a geringonça é um mito e que o mito acabou. O mito acabou, exatamente. A quadratura com muita facilidade, não é a quadratura uma década atrás, faz 2 anos. Ficámos a saber que era um mito e que o mito acabou, numa frase só. O vento muda rápido em Portugal. Eu acho que isto é uma questão que estas investigações incidem sobre assuntos que são antigos, estão reportados e que os partidos conhecem subejamente. Isto é daquelas questões em que não vale a pena procurar culpados porque não há inocentes. Não há inocentes nos que praticam os atos e não há inocentes nos que permitem que os actos sejam praticados. Desculpa, só ver um parênteses. A atual direção do PSD acha que há, porque a reação do secretário-geral do PSD, José Silvano, foi pagam os justos pelos pecadores. Portanto, o universo Rui Rio acha que não temos nada a ver com isso. E fez a lógica da batata. A lógica da batata, que era, num saco de batatas, há sempre batatas podres. Uma batata podre contamina o ambiente, exatamente. Devia olhar para alguns ajustes diretos de pessoas que têm na sua própria direção, mas o que é que acontece aqui em Lisboa? A dimensão do Bloco Central nesta questão ainda é uma coisa que para mim é um bocado nebulosa. O que é que acontece aqui que é antigo? Os caciques do PSD em Lisboa vivem muito bem sem ganhar a Câmara. Porquê? Porque têm mais poder através das juntas. E porque podem colocar o seu pessoal na Assembleia Municipal de Lisboa e nas variações, pessoal que tem avanças, não são valores muito altos, mas são valores simpáticos para pessoas que não teriam mais nada que fazer. E que ganham o dinheiro e em grande parte do tempo dedicam-se a tratar do partido e há casos reportados e antigos, e não é desta legislatura, em que nem sequer iam lá.
Temos aquele caso extraordinário na Junta de Freguesia da Estrela, de uma jurista da JSD, amiga do presidente da Junta, que foi contratada como jardineira. Isso é um caso antigo. Mafalda Cambeta. É um caso antigo que tem a ver com o próprio Casey Lewis Newton, que contratou, a certa altura, era o caso dos jardineiros licenciados. Estavam bastante. Íamos fazer uma comissão política seria uma comissão de polícia. Sobre qualificação para os cargos. O desemprego às vezes leva a este tipo de Isso foi nos anos da crise. Não, foi antes. Bom, então a culpa não é do Passos, é do Sócrates. E o que é que acontece aqui em termos de Bloco Central? As juntas, desde que houve a fusão das juntas em Lisboa, as juntas são macroestruturas enormes. Por exemplo, a Junta da Estrela tem um orçamento de 5 milhões, 2,6 milhões só para pessoal. Portanto, estão a ver o que é isto. Eles, por exemplo, o presidente de Junta da Estrela escondeu durante anos as avanças e as adjudicações. E foi um problema. E ele este ano não conseguia aprovar o orçamento. E só por isso é que mostrou uma parte das avanças. Não, mas sabes como é que o orçamento foi aprovado? E aí eu penso que a polícia está à volta deste tipo de coisas. Foi aprovado o orçamento na Junta da Estrela por troca com a aprovação do orçamento da Junta de São Domingos de Benfica, que é outra mega junta com um mega orçamento e com mega problemas. Esta do PS? Uma troca entre PS e PSD. O PS viabilizava na Estrela e o PSD viabilizava nos Benfica. Há um acordo em Lisboa entre os dois partidos, um acordo político de governabilidade nas juntas, que é permitir viabilizarem os executivos homogéneos em cada uma das juntas e viabilizarem os orçamentos. E por troca há umas avanças para a rapaziada? Não sei. Quer dizer, permitem que haja avanças para a rapaziada de cada um. A troca de avanças entre PSD e PS é uma coisa que eu ainda não percebi muito bem onde mas é que é os esse o foco da investigação, segundo descrevemos na última edição do Expresso. Um dos focos da investigação é esse. Haver troca de avanças, combinações para eventuais candidatos às eleições. Portanto, nas juntas, suponho que é o PS meter candidatos fracos onde o PSD é forte e vice-versa. O que é que isto faz? Isto faz com que estas mega juntas funcionem de forma completamente opaca, fiquem completamente nas mãos dos caciques, porque não há oposição. No fundo, os mecanismos democráticos deixam de funcionar. Não é? E esta gente ganha imenso poder dentro dos partidos. E ainda mais poder, no caso do PSD, porque o PSD não controla a Câmara. Portanto, os poucos que controlam juntas têm o poder todo dentro da estrutura no Conselho de Lisboa. Exatamente. Há outra coisa que me impressiona neste caso, que é esta investigação está a debruçar-se, no fundo, sobre aquilo que é o futuro dos dois grandes partidos de poder, PSD e PS. Está a olhar para gente que está na primeira linha ao nível autárquico, de juntas e de estruturas partidárias, formada na JSD, formada na JS e que sabemos que terá um papel no futuro do partido. Já falámos de 3 pessoas no caso do PSD. No caso do PS, esta investigação, pelos vistos, toca na autarquia presidida por Fernando Medina e há notícias que relacionam diretamente Fernando Medina numa espécie de ajuste de avanças para a rapaziada que terá sido feito com Sérgio Azevedo, do PSD. E para além de Fernando Medina ser o presidente da Câmara de Lisboa e um dos quadros apontados como futuro do PS, o número 2 na Câmara e homem forte da máquina do PS no Distrito de Lisboa é Eduardo Cordeiro, ex-líder da JS, um dos grandes patrões da máquina socialista. O que nos leva a concluir que estamos bem servidos para o futuro, não é? Filipe, estamos tão bem servidos como estávamos antes, porque a lógica é exatamente a mesma que era há 5, 10 ou 15 anos. Só mudam os atores. Porque o modus operandi dentro dos partidos é exatamente o mesmo que sempre foi e agora, felizmente, a Justiça acordou para isso. Há muitas coisas destas que não são ilegais. Não foi o funcionamento. Mas há muitas coisas destas que, no fundo, acabam por não ser ilegais. São perfeitamente legítimas. Contratar pessoas para assessorias e tudo, depois depende do que é que eles lá estão a fazer e os objetivos pelo qual lá estão. Eu tenho informações há muito tempo de pessoas em Lisboa que atribuem avanças e que em troca recebem comissões pelas avanças que atribuem. Mas como é que isto se prova? Só mesmo investigação policial que vá às contas ver o que é que se passa. Agora... Mas as Jotas, eu acho que as Jotas nos últimos anos deixaram de produzir líderes partidários, quer dizer, Pedro Passos Coelho foi líder da Jota há imensos anos. Dá a impressão que a Jota se transformou mesmo numa espécie de forja de homens de negócios. Muito mais do que de políticos com futuro. Citando a famosa frase de Paulo Portas, as juventudes partidárias são escolas de crime.
Pronto. Não é nossa a frase. Citamos quem sabe. Pronto, citamos quem sabe do assunto. São escolas de Quer dizer, formação de redes. De redes. É como se aquela gente estivesse menos interessada em progredir na carreira política propriamente dita e com o futuro e estivesse mais interessada em tratar da vidinha. Eu acho que é sobretudo duas coisas. Utilizando a rede do partido. São as duas coisas. Deixa-me só, para concluir este ponto, Ângela, tu já referiste a reação da direção do PSD. O secretário-geral veio dizer isto não é nada connosco. Isto é de gente que nós mal conhecemos. Já cá estava antes de nós chegarmos. Acho que há algum consenso de que isto não foi uma atitude bonita, mas mais do que isto é o contrário da atitude de Rui Rio quando esteve em causa o seu vice-presidente e presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, que também está sob investigação, e nesse caso não foi essa a atitude de Rui Rio. Será que a ética de Rui Rio tem mesmo 2 pesos e 2 medidas? Não, a ética de Rui Rio tem um problema à partida, que é assim, quando se chega à liderança de um partido do atual sistema e de um partido centrão, avançar com uma agenda de ética é de altíssimo risco, porque tu avanças com um partido que está minado de vícios, os vícios de funcionamento que o Vítor acaba de descrever e que toda a gente está a perceber e sabe há anos que é assim, e portanto entrares com uma agenda de ética e de grandes princípios é um contrassenso. O PRD, quando surgiu com essa agenda dos valores, da moralidade na política, pronto, e acabou como se viu, e Rui Rio vai ter que gerir esse grande problema, porque ele chegou e já tinha na sua comissão permanente, tem 2 ou 3 vice-presidentes que estão envolvidos em processos, estão abraços. O secretário-geral caiu logo a seguir. Tem o secretário-geral que caiu logo a seguir, e portanto, como é que ele vai gerir isso? Se é com o discurso que fez o secretário-geral, não vai longe, porque começar a querer separar as águas e dizer nós somos o bem, e quem cá estava são as batatas podres. Portanto, a conversa da boa e da má moeda não me parece que tenha grande futuro. Parece-me que trazer o epíteto de batata podre de volta ao debate político dá um tom adulto à coisa. E elevado. É um tom elevado. Dá um tom rural. A minha filha chama batata podre a alguém quando quer insultá-la. Ela tem 5 anos. Portanto, parabéns ao PSD por ter elevado a este nível o debate político. O último a chegar é uma batata podre. O último a chegar é uma batata podre. Bom, e como sempre, divertimos-nos e alongámos-nos em temas como Santana Lopes e batatas podres, e ficou para o fim o tema que, na verdade, nos devia preocupar a todos. Na semana passada houve uma cimeira europeia para discutir, entre outros temas, o problema dos imigrantes e dos refugiados que aportam à Europa. António Costa disse ao Expresso que essa foi das reuniões mais horríveis em que esteve. O encontro terminou com uma daquelas declarações muito vagas em que a Europa se especializou, tão vaga que cada um a interpreta à sua maneira e tão vaga que o governo alemão voltou a tremer. Mas até ver, Luísa, até ver, Merkel balança, mas não cai. E a cimeira foi tão difícil de gerir que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve esta segunda-feira em Lisboa para afinar agulhas com António Costa. O que é que se pode esperar desta concertação ibérica? E de que forma é que isto pode ser relevante? É relevante em termos da situação atual que vive a União Europeia, que, como sempre, está à borda do abismo, mas desta vez eu não sei qual é o possível futuro desenhável. Mas a pergunta tinha o sentido de que forma é que a Península Ibérica, Espanha, que não está na primeira linha da recepção desses imigrantes do Mediterrâneo, porque estamos fora das rotas principais, estamos mais distantes, mas de que forma é que a Península Ibérica pode ter uma voz relevante neste debate? Não é só no debate das migrações, mas também no debate europeísta, digamos assim, porque Espanha, com o Rajoy, é verdade, perdeu muito, e com as circunstâncias da crise, etc., perdeu muito do seu protagonismo europeu. Espanha ambicionava ser um dos grandes. Com González chegou com González e mesmo legítima. Com Aznar, e Aznar fê-lo. Perdeu depois com Rajoy, e Sánchez é uma das fichas em que ele aposta, é retomar, repor Espanha no quadro europeu, numa voz forte, tanto mais que aproveita o facto de Itália estar noutra onda. Aliás, a propósito, o governo italiano até convidou Portugal para entrar numa tal pool, digamos assim, de movimentos anti-europeístas, coisa que ontem o ministro Santos Silva rejeitou, dizendo que precisamente em Portugal os partidos são resilientes. Quem seria o interlocutor português de Salvini, exatamente, dessa frente. Agora, Portugal fez parte, juntamente com outros e com Espanha, de uma solução, que é a solução deste Conselho Europeu, que no fundo salva Merkel. Porque aquilo que Merkel acorda com o seu ministro do Interior, o Seehofer, é exatamente a criação de um centro de acolhimento de
refugiados nas fronteiras, nomeadamente a fronteira da Áustria com a Baviera, que é aí onde está o Sr. Seehofer, que tem menos de 5% e, portanto, se arrisca a não entrar tão pouco no próximo, nas próximas eleições. Portanto, tudo aí se resume, também se resume aí. E que refugiados esses que entraram por outros países, quem sabe eventualmente Portugal, sabe que em Portugal estão em causa 200 pessoas que entraram por Portugal, receberam o estatuto de refugiado aqui e foram para a Alemanha. E é aí que entra, digamos, sendo certo que esta coordenação Espanha com Portugal, por isso será sempre mais forte. Mas para além da vontade de ter uma voz europeia de Pedro Sánchez, de que forma é que podemos mudar o debate? A Península Ibérica pode lançar alguma coisa de novo? Não, mas pode fazer pender a balança na hora de contar votos. E nesse caso pender a balança a favor de Merkel, de uma resposta integrada. Exatamente, e de maior e de europeísmo, solidária, etc. Assim, os valores da solidariedade que ficaram em causa. Luísa, eu fiquei muito impressionado com a frase do Primeiro-Ministro, porque eu não me lembro de nunca um Primeiro-Ministro ter dito uma coisa destas de um Conselho Europeu. A reunião mais horrível onde eu tive é uma coisa muito forte. Mas porquê que o Primeiro-Ministro teve essa necessidade de dizer isso? Porquê é que tu achas que ele fez isso? Porque ele achou mesmo... Porque ele acha que isto está a desmoronar, a Europa toda? Eu tenho ideia que sim, porque o que se passa é que tu desta vez não discutiste aquilo que é habitual na Europa, ou nos Conselhos Europeus, que é cada país discutir o seu interesse. Tu discutiste desta vez os próprios valores sobre os quais funda a União Europeia. E, portanto, a partir dessa altura, quando há uns países que dizem refugiados na Europa, não, isso é o teu problema, não é meu. Isso aí é o fim da União Europeia, é o fim dos valores no qual se baseia a União Europeia. Portanto, daí o horrível desta discussão, suponho eu. Eu não sei e nem imagino qual terá sido o nível do debate, mas não deve ter sido bonito, entre uma Itália que, curiosamente, sendo de direita, populista, exige mais Europa, portanto exige solidariedade. O Durão Barroso tem uma expressão muito engraçada para falar nisso, que é euroceticismo positivo, que segundo ele é assim que define o atual governo italiano. Isso parece aqueles conceitos tipo crescimento negativo. Exatamente. O Dr. Barroso é um survivor. É um survivor. Se alguém consegue inventar conceitos imaginativos, é ele. E os restantes países, e o grupo de Visegrado, basicamente a Europa Central, que se recusam determinantemente a receber e eventualmente a solução no futuro será pagar, ou seja, há uns países que vão pagar à Itália, à Grécia, à Malta e não sei o quê, para fazerem os centros onde acolher refugiados. Bom, se isto é Europa, ou se isto é isso sim que se começou a desenhar, na verdade, talvez isto garanta que a campanha para as próximas eleições europeias, que estão quase aí, tenha finalmente um tema verdadeiramente mobilizador. Acredito que o eleitorado pare para pensar na Europa, como se calhar nunca teve razões para parar para pensar. Mas a campanha será sobre a Europa de fronteiras fechadas? Não Sim sei, ou não? Será um plebiscito ao encerramento de fronteiras? Corremos esse risco? Corremos o risco, não sei se é risco, se é uma oportunidade. Eu acho que pode ser uma oportunidade das pessoas se manifestarem, de debaterem essa questão e de se envolverem mais na discussão durante toda a campanha eleitoral. Eu acho que os partidos tinham a obrigação de fazer isso, de puxar esse tema para a agenda e de pôr as pessoas a pensar se querem ou não querem ser uma Europa de acolhimento em vez de ser uma Europa de expulsão. Acho que era um grande tema, com riscos, mas acho que devia de haver a coragem de puxar isso. No caso de Portugal, porque é que não é evidente que haja um interlocutor português do Sr. Salvini? Deixa-me só explicar, deixa-me só dizer isto, para juntar ao que diz a Ângela. É que isto acontece no momento em que diminuiu o fluxo de refugiados e essa é a contradição. A contradição completa, portanto, isto é explorado politicamente. Eu gostava de só, tu dizes que estavas a perguntar porque é que Portugal não tem um Salvini. Um Salvini ou um contraparte de Salvini. O registro e sistema de Santana Lopes, penso que não chegará aí. Não, eu só quero dizer que às vezes nós queixamos muito do país em que vivemos, mas há coisas em que Portugal ainda é um país muito decente. Pronto, e é com esta nota positiva que passamos para aquilo que não nos sai da cabeça. Luísa, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Confesso que são umas frases ou uma intervenção do nosso antigo Presidente da República, Cavaco Silva, que foi homenageado no município de Sernancelho. Já alguém?
Acha alguém que recebeu uma medalha de honra do município e que, a propósito de, suponho eu, do IP3, embora tivesse falado antes das intervenções do Primeiro-Ministro, disse que o país não precisa... Ele, que foi o homem do betão, do Portugal do betão, que construiu mais estradas e instalações para Portugal, disse que Portugal não precisa de mais estradas, nem de pavilhões gimnodesportivos, nem de campos de futebol. Portugal precisa é de crianças. Isso é fundamental, faz o futuro do país com crianças, não com autoestradas, e isso é o que deve agora impulsionar. E ele até disse que achava que não via porque é que os portugueses não sentiriam vontade de fazer mais crianças. Ele que pariu tanta autoestrada. E percebemos que quando o vento muda não é só para Santana Lopes. Vítor, e tu, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Não me sai da cabeça a colombiana que foi violentamente agredida no Porto por um segurança dos autocarros, dos STCP, um fiscal que era contratado a uma empresa de segurança. Esta mulher tem um nome, chama-se Nicole Quinaias, tem 21 anos e vive em Portugal desde que era criança e foi atacada a socos. As imagens dela são impressionantes, a forma como a cara ficou deformada por esse fiscal que a insultava com insultos racistas ao mesmo tempo que lhe batia. Isto, para além de ser um ataque cobarde, racista, xenófobo e inaceitável, é uma coisa que eu espero que não se continue a ver em Portugal, porque estava há bocado a dizer que Portugal é um país decente. Apesar de tudo, nós não há discurso político que dê cobertura a este tipo de comportamentos. E também mais uma nota positiva, é raro dar a fazer notas positivas, mas de vez em quando vale a pena. O Ministro da Administração Interna disse que não tolerará quaisquer fenómenos de violência deste género, até porque a IGAI abriu um inquérito, porque a polícia não terá atuado logo com a força prontidão que devia. Exatamente. Bom, então, e aproveito eu para meter a minha bucha. Na mesma semana, o Diário de Notícias passou de diário para semanário e a pastelaria suíça anunciou o seu encerramento, abdicando do estatuto de loja com história, que a protegeria dos planos dos novos proprietários do quarteirão onde está integrada, na Baixa de Lisboa. Ora bem, e para além de vermos desaparecer um diário centenário e uma pastelaria também quase centenária, julgo eu, o que é que têm em comum estes dois casos? Pois têm em comum o cortejo de viúvas e carpideiras que se seguiu. Aqui Del Rey, que desaparece mais um lugar histórico na Baixa de Lisboa, aqui Del Rey, que desaparece um diário com mais de um século de história. E pronto, e sobre isso digo apenas que se os viúvos do DN e as viúvas da Suíça comprassem mesmo o DN e fossem mesmo beber café à Suíça, nem o diário passava a semanário, nem a pastelaria fechava. Ângela, e o que é que não te sai da cabeça esta semana? Olha, eu ando a matutar sobre qual dos terrenos que ficam atrás da minha rua é que eu vou escolher para exigir à Câmara de Lisboa que me ceda um lugar de estacionamento para o meu carro por 1,5€ por dia. Eu tenho dístico de residente, o que é ótimo, mas muitas vezes não tenho lugar para estacionar o carro, o que é péssimo, e o precedente aberto por uma dona deixou-me muito contente. Tenho uma Câmara de esquerda, portanto não tenho dúvidas de que, como munícipe, não terei menos direitos do que a Popstar, e estou a pensar telefonar hoje ao Dr. Fernando Medina, porque quero seguir os procedimentos à risca e também não tenho dúvidas que no caso de Madonna os procedimentos começaram por aí. Viva a Madonna, viva o Dr. Medina. A edição multimédia desta Comissão Política é do João Santos Duarte, a ilustração é do Tiago Pereira Santos e o Tutti Frutti é do Little Richard.